Minha sogra tentou me matar, e agora ela está pagando o preço. Oi, Reddit. Eu nunca pensei que um dia escreveria algo assim, mas aqui estamos. Minha sogra tentou me matar. Sim, literalmente. E agora eu estou aqui, viva, para contar como tudo aconteceu. Meu nome é Laura, tenho 28 anos, e sou casada com Lucas, de 30. Nos conhecemos na faculdade e estamos juntos há 8 anos, sendo casados há 3. Nosso relacionamento sempre foi muito bom, mas tinha um grande problema, a mãe dele, Helena. Desde o primeiro dia, Helena deixou claro que não gostava de mim. Não importava o que eu fizesse, eu nunca era boa o suficiente para o bebê dela. No início, eu tentei me aproximar, ser gentil, ignorar os comentários venenosos. Mas ela fazia questão de me humilhar sempre que podia. Ela me chamava de golpista, dizia que eu só estava com Lucas por interesse, inventava mentiras para a família dele e até tentou me sabotar no meu trabalho uma vez. Mas Lucas sempre esteve do meu lado e colocava a mãe no lugar dela. Ele chegou até a cortar contato por alguns meses quando ela passou dos limites. Só que eu nunca imaginei que ela chegaria ao ponto de tentar me matar. O plano dela. Tudo aconteceu há 6 meses. Lucas e eu compramos nossa primeira casa juntos, e ele, sendo o homem incrível que é, insistiu em fazer um jantar para comemorar. Contra o meu julgamento, ele convidou Helena. Eu não queria ela lá, mas ele me garantiu que ficaria de olho nela. A noite começou bem, até que Helena se ofereceu para ajudar na cozinha. Eu estava preparando o molho quando, de repente, ela tropeçou acidentalmente e derrubou um pote inteiro de amendoim moído na panela. Parece inofensivo, né? Só que eu sou alérgica a amendoim. Mortalmente alérgica. Felizmente, eu vi o que aconteceu e não comi nada, mas a reação de Helena foi estranha. Ela ficou nervosa, tentando me convencer de que eu deveria experimentar o molho antes de servir para os outros. Quando recusei, ela ficou pálida e saiu da cozinha apressada. Na hora, senti que algo estava errado, mas só depois, conversando com Lucas, percebi que ela sabia da minha alergia. Ela mesma já tinha feito comentários sobre isso antes, mas não tínhamos provas ainda. Atualização 1. O erro dela. Depois daquela noite, Lucas e eu ficamos alertas. Eu não queria mais contato com Helena, mas Lucas disse que queria confrontá-la. Marcamos um almoço com ela em um restaurante público para evitar barracos. No começo, ela fingiu que não sabia de nada, mas depois, quando Lucas a pressionou, ela soltou. Eu só queria que você abrisse os olhos. Ela não serve para você. Se ela desaparecesse, tudo seria melhor. A expressão dela mudou na hora, percebendo que tinha falado demais. Eu estava gravando a conversa no meu celular, algo que Lucas e eu tínhamos combinado antes do encontro. Depois disso, eu sabia que tinha que me proteger. Entramos com uma ordem de restrição contra ela. E foi aí que a coisa ficou ainda mais feia. Atualização 2. Helena ficou furiosa. Ela tentou se fazer de vítima, dizendo que eu estava separando ela do filho. Mas quando isso não funcionou, começou a espalhar mentiras para a família de Lucas. Disse que eu estava manipulando ele, que era uma megera controladora. Mas o pior veio quando encontramos um GPS escondido no nosso carro. Sim, Helena colocou um rastreador para nos seguir. Chamamos a polícia, e adivinha só? Ela tentou se justificar dizendo que só queria proteger o filho dela de mim. Mas isso, somado ao áudio da gravação, foi suficiente para um juiz aumentar a ordem de restrição. Achamos que depois disso, ela finalmente nos deixaria em paz, mas não. Atualização 3. Helena ficou obcecada. Chegou ao ponto de aparecer no trabalho de Lucas para tentar falar com ele. Foi nesse dia que ele percebeu que não dava mais para ter pena dela. Ele reuniu todas as provas, a gravação, o GPS, os relatos das ameaças, e entrou com um processo contra ela. Agora, ela está enfrentando acusações de perseguição e tentativa de agressão. E o melhor de tudo, a família de Lucas finalmente abriu os olhos. Ela perdeu o apoio de quase todos e agora está completamente sozinha. Nós mudamos de casa e reforçamos nossa segurança. Ela ainda tenta entrar em contato às vezes, mas agora é só questão de tempo até que a justiça faça o seu trabalho. Agora vamos para a segunda história. Meu chefe me demitiu por vingança, então eu destruí a empresa dele. Eu trabalhava há 3 anos em uma pequena empresa de marketing digital. Não era um emprego dos sonhos, mas pagava as contas e eu gostava do que fazia. Meu chefe, o Sr. Ricardo, era um cara difícil, daqueles que pegam no seu pé por qualquer coisa, mas eu sempre fui profissional e mantive a calma. Tudo começou quando um colega de trabalho, Marcos, fez uma besteira enorme, deletou acidentalmente uma campanha de um cliente grande. Eu estava de folga naquele dia e nem sabia o que tinha acontecido.
Quando voltei, percebi que algo estava estranho. O ambiente estava tenso, e Ricardo me chamou para uma reunião. Ele começou a me acusar de ser responsável pelo erro. Eu fiquei confuso e tentei me defender, mas ele já tinha decidido. Disse que, como líder da equipe, eu deveria assumir a responsabilidade, mesmo sem ter participado do erro. No fim, ele me demitiu na frente de todo mundo. Mas não era só isso. Ele ainda teve a cara de pau de espalhar no mercado que eu era incompetente, me queimando com possíveis empregadores. Não bastava me demitir injustamente, ele queria arruinar minha carreira. Foi aí que decidi que não ia deixar isso barato. Atualização 1. Depois de absorver o choque, comecei a planejar minha vingança. Eu sabia coisas demais sobre a empresa. Sabia que Ricardo sonegava impostos, atrasava pagamentos de fornecedores, e o melhor de tudo, que ele mantinha 2 conjuntos de livros contábeis para esconder dinheiro. Primeiro, criei um e-mail anônimo e enviei todas as provas para a Receita Federal. Em seguida, entrei em contato com alguns clientes e fornecedores, alertando-os sobre os problemas financeiros da empresa, com documentos para provar. Mas a cereja do bolo foi quando eu criei um perfil falso no LinkedIn e comecei a mandar mensagens para os funcionários mais talentosos da empresa, dizendo que a companhia estava afundando e que era melhor procurar em outro emprego. Em poucos meses, os clientes começaram a sair, os funcionários mais experientes foram embora e, um belo dia, eu soube que a Receita Federal estava batendo na porta do Sr. Ricardo. Atualização 2. A Receita fez uma auditoria completa e descobriu as fraudes. Multas astronômicas caíram sobre a empresa, e Ricardo teve que vender bens pessoais para tentar cobrir o rombo. Mas como os clientes também estavam saindo, ele não tinha dinheiro suficiente para pagar tudo. A empresa foi à falência em menos de 6 meses. Ricardo tentou processar alguns ex-funcionários, alegando que haviam conspirado contra ele, mas não tinha provas. E para piorar, a esposa dele pediu o divórcio assim que a situação financeira desmoronou. Bom, enquanto tudo isso acontecia, consegui um emprego melhor em uma empresa concorrente, que ficou feliz em receber um profissional experiente, de quebra, alguns clientes que antes estavam com Ricardo. Atualização 3. A história poderia ter acabado por aí, mas eu decidi dar um toque final. Descobri que Ricardo estava tentando abrir uma nova empresa com um nome diferente, mas usando o mesmo esquema sujo. Então, fiz uma última jogada, enviei uma denúncia para um jornalista investigativo. Poucas semanas depois, saiu uma matéria expondo tudo o que ele fez, desde a falência fraudulenta até as tentativas de enganar novos clientes. Hoje, Ricardo está completamente queimado no mercado. Ninguém quer fazer negócios com ele. Ouvi dizer que ele se mudou para outra cidade e está tentando começar do zero. E eu? Bom, estou vivendo minha melhor vida, em um emprego que me valorize sem precisar olhar para trás.